Estamos de volta com o programa Na Verdade e hoje recebendo o Padre Fernando Neves, da paróquia Santa Luzia de Hortolândia, e conversando sobre um tema que enche os nossos corações de ternura, de amor, que é sobre Nossa Senhora, né? A gente está falando um pouquinho sobre os dogmas marianos. E no final do bloco anterior, o padre dizia, né, da maternidade divina de Maria, que ela é mãe de Deus e assim também mãe da Igreja e nossa mãe, né? E eu me lembrei muito de Santa Teresinha, que dizia que ela achava que ela era mais feliz que Nossa Senhora porque ela tinha Nossa Senhora para chamar de mãe e a própria Nossa Senhora não tinha uma mãe no céu, né? E então é muito bonito de ver essa gratidão de Santa Teresinha, né? Esse dom que a gente recebeu, que é nossa mãe do céu, né, Padre? Sim, eu me lembrei no dia de Nossa Senhora de Fátima dessa frase de Santa Teresinha, porque o evangelho proposto para essa memória, pelo menos lá em Portugal, né, aqui no Brasil, a gente não tem no lecionário, não tem no missal, mas é aquele evangelho de São Lucas. Jesus está lá pregando e alguém se levanta no meio da multidão e diz: bendito, feliz o ventre que te gerou, o seio que te amamentou. E Jesus então diz: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes usam às vezes esse texto para dizer que assim, né? Ah, bom, tá vendo como Jesus fez pouco caso de Maria, diz que ela não é tão importante assim, né? E quando na verdade esse texto, primeiro que quem conta isso é São Lucas. E São Lucas, lá no começo do seu evangelho, quando Nossa Senhora visita Santa Isabel, Isabel recebe ela dizendo o quê? Feliz és tu que acreditaste, que creste, porque se hão de cumprir as palavras que Deus disse a teu respeito. Ou seja, Jesus está dizendo, são muito mais felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E o próprio São Lucas está dizendo lá na boca de Isabel antes, né? Ela é feliz porque ela ouviu a palavra de Deus e disse o seu sim a Deus. Né? Então, na verdade, seria até um contrassenso a gente dizer que Jesus está desprezando a sua própria mãe, quer dizer que Jesus está pecando contra o quarto mandamento. Então, não é esse o significado, mas o próprio Santo Agostinho dizia, né, que antes de ter concebido Jesus no seu ventre, Maria o concebeu no seu coração, porque ela ouviu a palavra do anjo e disse sim, concebendo pela fé no seu coração. Então, quando Jesus diz muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ele na verdade está elogiando Maria, dizendo que ela é muito mais, ela não é só bem-aventurada porque ela gerou Jesus e deu à luz, o que já é uma coisa muito grande, mas porque ela é uma mulher de fé. Mas, num outro sentido, de fato, né, nós somos mais felizes do que a Virgem Maria, porque nós temos a Virgem Maria, nós temos uma mãe no céu e ela não tem. Bota felicidade nisso, né? Padre, o segundo dogma, nós tratamos então no primeiro bloco sobre a Theotokos, né? O primeiro dogma foi Concílio de Éfeso, dogma de Maria, Mãe de Deus. 122 anos depois, foi no Concílio de Constantinopla o segundo dogma mariano, que é a virgindade de Maria. O que diz exatamente esse dogma, Padre? Esse é o segundo Concílio de Constantinopla. E, na verdade, há várias declarações da Igreja, né, a respeito desse dogma. Bom, aqui a gente precisa diferenciar 3 momentos distintos, né? O dogma de Maria sempre virgem, da virgindade perpétua, ele significa para nós que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, que são coisas diferentes. A maioria dos cristãos aceita, porque é quase impossível de você refutar isso até com base nos evangelhos, que Maria concebeu por obra do Espírito Santo e, portanto, ela foi uma concepção virginal, ou seja, ela concebeu por obra do Espírito Santo, então ela é virgem antes do parto. Isso é um ponto mais ou menos pacífico, como eu disse, sobretudo hoje com a teologia liberal, né, e a exegese histórico-crítica, eles
põe tudo abaixo. Então tem gente que também vai dizer que não, isso não quer dizer necessariamente que ela tenha concebido, pode ser que Jesus seja mesmo filho de José, mas isso é heresia, né? Isso a maioria dos cristãos considera que isso é uma heresia. Então, quanto a que Maria tenha concebido por obra do Espírito e ela seja virgem antes do parto, ok. Porém, nós católicos afirmamos também, e os ortodoxos junto conosco, né, que Maria é virgem também durante o parto, ou seja, que ao dar à luz, assim como ela concebeu de modo virginal, o seu parto foi virginal também. Então, para dizer assim, para usar uma linguagem técnica, né, médica, vamos dizer assim, que ao nascer Jesus não se rompeu o ímen de Maria. Os padres da igreja, inclusive, costumavam dizer assim, mas como é possível que isso aconteça? Assim como a luz atravessa a vidraça sem quebrá-la, né, Jesus pôde nascer e Maria permaneceu virgem, assim como ela tinha concebido de modo virginal. E depois do parto, quer dizer que Maria não teve uma vida conjugal com São José, mas que ela permaneceu virgem. Aí entra toda aquela questão dos irmãos de Jesus, né? Que os evangelhos falam dos irmãos de Jesus, e por isso então os evangélicos dizem que não, que depois do nascimento de Jesus, Maria e José tiveram uma vida de casal normal, eles tinham lá relações conjugais e tiveram outros filhos, e Maria não permaneceu virgem depois do parto. Mas nós temos essa convicção, seja porque essa questão dos irmãos de Jesus, ela é muito relativa, né? Vejam que os evangelhos dizem irmãos de Jesus, mas em nenhum momento eles dizem filhos de Maria, né? Existem algumas explicações, algumas hipóteses para isso. Há uma tradição que diz que esses irmãos de Jesus seriam filhos de um primeiro casamento de São José, que São José já seria idoso quando se casou com Maria e ele teria outros filhos. Embora a igreja nunca aceitou muito bem essa tese, né? Na verdade, o que parece mais próprio é que, de fato, eles tenham Maria tenha feito um voto de virgindade. Inclusive, isso está implícito quando o anjo diz que ela vai conceber, dar à luz um filho, ela diz, mas como? Se eu não conheço homem algum. Mas ela já era casada com José, embora eles ainda não coabitassem. Então, o motivo dessa confusão de Maria, que ela questione o anjo, como é que isso vai acontecer se eu não conheço homem? Implicitamente parece sugerir que Maria já tinha feito um voto de virgindade e já tinha comunicado isso a São José, e que era um consenso entre os dois, que eles ambos tinham o propósito de se manterem castos, virgens, mesmo após o casamento. A questão dos irmãos de Jesus, quando a gente encontra a lista lá com os nomes deles, também a gente encontra nos evangelhos indícios de quem seriam os pais, né, ou a mãe desses irmãos de Jesus, especialmente quando se diz que aos pés da cruz estavam Maria e uma irmã de sua mãe. Na Bíblia, muitas vezes, irmão não significa irmão, mas um parente próximo, como um primo. Então, os irmãos de Jesus seriam parentes próximos, ainda mais sendo Jesus de Nazaré, tendo vivido ele em Nazaré, né, que era uma aldeia muito pequena. Então, é muito provável que, quando o Evangelho fala de irmãos, não se refere a filhos de Maria e de José. E, por fim, aquilo que nós já dissemos, né, quando Jesus diz, eis aí o teu filho, eis aí tua mãe, significa que, Maria, ao morrer Jesus, que era o seu único filho, ficaria desamparada. Uma viúva, né, naquela época, ficava muito desamparada. Então, ele tem o cuidado de entregá-la aos cuidados de João, justamente porque não tinha irmãos, né? Ela não tinha ninguém por ela, então Jesus a entrega aos cuidados do discípulo amado. E mostra aí, além do amor dele por nós, mostra também o tamanho do amor dele e do cuidado com ela, né? Sim. De deixá-la amparada
no discípulo que ele mais amava, como São João gostava de falar. Agora nós vamos então para o terceiro dogma, padre, que aí demorou um tempão, né? Até vir esse terceiro dogma, que é o da Imaculada Conceição. Lembrando novamente aquilo que já foi dito, né? Quando a igreja define um dogma, não significa que ela está inventando algo diferente, né? Mas ela, num determinado momento, acha que é oportuno fazer uma definição solene daquilo que já é a fé da igreja desde sempre. Então, o dogma da Imaculada Conceição de Maria foi definido lá pelo Papa Pio IX, na Ineffabilis Deus, em 1854. É curioso porque 14 anos antes da definição desse dogma, Nossa Senhora tinha aparecido em Paris a Santa Catarina Labouré, na Rue du Bac, em Paris, e ela então manda Santa Catarina cunhar uma medalha, que a gente conhece hoje como medalha milagrosa, e ali tem uma jaculatória, né, que diz: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Essa jaculatória que hoje todo mundo conhece, na época era desconhecida porque foi a própria Virgem Maria quem ensinou essa jaculatória a Santa Catarina Labouré. Quer dizer, já 14 anos antes da definição desse dogma, Nossa Senhora veio dando esses sinais, e 4 anos depois da definição do dogma, em 1858, Nossa Senhora aparece em Lourdes e se apresenta a Santa Bernadette dizendo: eu sou a Imaculada Conceição, que inclusive foi uma coisa que deixou o bispo espantado, né, porque sendo Santa Bernadette uma jovem muito pobre, muito humilde, analfabeta, ela não tinha condições de saber aquilo, né? Aquela expressão da definição do dogma mesmo, né? Imaculada Conceição, ela não teria outro modo de conhecer essa expressão. Então, a gente tem também um pouco essas confirmações. Mas a base bíblica que nós temos para esse dogma é justamente aquilo que o anjo diz: ave cheia de graça. Em grego, kaire kecharitomene. Essa palavra é curiosa, kecharitomene, porque ela não aparece nenhuma outra vez no Novo Testamento. E, às vezes, ela aparece umas 3 ou 4 vezes no Antigo Testamento grego, mas ela sempre aparece como um adjetivo, porque é uma palavra que significa agraciada. Na verdade, é até uma palavra difícil de traduzir, né? São Jerônimo traduziu como cheia de graça, gratia plena em latim. Mas é uma palavra difícil, porque é uma palavra só, na verdade um título. Então, o anjo aparece e não chama ela pelo nome. Como nós costumamos rezar Ave Maria cheia de graça, a gente não se dá conta disso. Que no texto bíblico não tem a palavra Maria. O anjo aparece e diz para ela: Caire kecharitomene. Alegra-te, agraciada. É uma palavra só, né? Um título. Ou seja, o anjo não a chama pelo nome, ele a chama por um título. A solenidade do ato é muito grande, é quase como se o anjo estivesse constrangido de estar na presença dela. Então aí é um substantivo que é usado. Sim, pela primeira vez na só. Bíblia, usado então como... É a única vez que aparece na Bíblia essa palavra. No Novo Testamento ela não aparece nenhuma vez, a não ser aí. E é a única vez que ela aparece assim como um título, né? Um substantivo. Eu não sabia disso. Que significa cheia de graça. Ou seja, nas cartas de São Paulo, sobretudo, a gente percebe que se faz uma contraposição entre graça e pecado, assim como luz e trevas, né? Então, a graça é aquilo que destrói o pecado. Se ela é plena de graça, significa que ela não tem pecado. Então, o que esse dogma diz? Que Maria, no momento da sua concepção, para ser bem claro assim, né? No momento em que o espermatozoide de São Joaquim e o óvulo de Santana se encontraram e Maria foi concebida, nós cremos, né, que nesse momento da concepção, Deus cria uma alma do nada, né? E infunde
naquela nova pessoa que foi concebida. Então, nesse momento em que o óvulo e o espermatozoide se encontraram e Maria foi concebida e Deus infundiu a alma em Maria, ele a preservou do pecado original. Infundiu a graça santificante, aquilo que a gente chama de graça santificante. Conosco acontece o quê? Nós nascemos com a mancha do pecado original e quando somos batizados, Deus infunde a graça e tira o pecado original, apaga o pecado original. Com Maria, Deus quis dar a ela esse privilégio, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, então ele infundiu a graça santificante já ali no momento da concepção. Então ela foi preservada, tanto do pecado original quanto das suas consequências, da concupiscência, que é algo que nós nós continuamos com a concupiscência, né, após o batismo. Então é um privilégio que Maria recebeu de Deus de ser preservada ali no primeiro instante da sua concepção da mancha do pecado original. Há um paralelo muito bonito que se faz já nos padres da igreja, ali Santo Irineu de Lyon, no século II, né, já fazia esse paralelo que você tinha, a Maria é a nova Eva. Então, lá no Gênesis, você tem uma mulher que era virgem, que era imaculada, não tinha pecado, porque foi antes do pecado, que era esposa de Adão e foi visitada por um anjo, Lúcifer, né? E ali no Novo Testamento você tem uma mulher imaculada, virgem, esposa de José e que foi visitada por um anjo, Gabriel. Aquela primeira disse sim ao anjo mau, né, e portanto disse não a Deus, e a nova Eva, que é Maria, disse sim ao anjo, disse sim a Deus. Daí que vem de Santo Irineu de Lyon aquela frase: o nó da desobediência que foi atado por Eva foi desatado por Maria. Daí que vem a devoção à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Então, ela é virgem, ela é imaculada, assim como ela é a nova Eva, né? E aí a gente entende um pouquinho também o porquê dessa raiva toda, desse ódio feroz que Satanás tem com relação a Nossa Senhora, né? Sim. Porque ela veio de fato desfazer esse nó que foi criado lá atrás, né? Pela desobediência da primeira mulher, né? Como já estava dito lá no Gênesis, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela vai, né, pisar a sua cabeça. Então, ela é de fato aquela mulher. Inclusive é por isso que no Evangelho de São João, Jesus sempre chama Maria de mulher. De novo, os protestantes dizem assim, tá vendo? Jesus chamava ela de mulher, nem chamava ela de mãe. Mas isso é no Evangelho de São João por uma razão teológica. São João está dizendo que ela é a mulher do Gênesis. E no Apocalipse, que também é escrito por ele, de novo ela aparece. Vi no céu um grande sinal, uma mulher. Né? É a mesma mulher que aparece ali no Gênesis e no Apocalipse. E o último dogma mariano que nós temos aí é o da Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma aos céus. É o dogma que nós lembramos no quarto mistério glorioso. E eu tive até uma certa dificuldade, padre, para explicar para os meus filhos esses dias, quando nós chegamos na oração do quarto mistério glorioso, sobre a origem aí desse dogma. Já no século VI, em Jerusalém, se celebrava a festa da Dormição de Maria. Nossa, século VI? Isso. A festa da Dormição, que em Roma, também no século VI, se começou a celebrar como a festa da Assunção de Maria. Na verdade, aqui nós temos o seguinte, é uma consequência do dogma anterior. Foi definido pelo Papa Pio XII, em 1950, né, a bula Munificentissimus Deus, e ele, na verdade, é a consequência. Porque São Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Se ela foi preservada do pecado, Deus quis conceder a ela também esse privilégio de ser preservada da corrupção da morte. Então, na verdade, é uma consequência. O que esse dogma diz é que, ao final de sua vida, Maria
ressuscitou, assim como Jesus. Ou seja, que ela foi elevada de corpo e de alma à glória dos céus, portanto ressuscitada, né? Assim, Jesus, nós dizemos a ascensão, porque ele subiu ao céu, ressuscitado, corpo e alma, corpo, a alma e divindade, né? E Maria a Assunção, porque ela foi elevada. Essa palavra Assunção é interessante porque ela significa assumir, né? Deus a assumiu, Deus a acolheu, trouxe para perto dele. A gente imagina que para Maria, ficar na terra depois da ascensão de Jesus foi uma mortificação muito grande, foi muito difícil. Né? Foi um sacrifício muito grande que Jesus exigiu dela, porque ela precisava estar aí no início da igreja, acompanhando os discípulos, a igreja nascente, para ser a mãe da igreja, né? Dar à luz. João Paulo II diz isso, eu acho muito bonito, né? Que lá na Anunciação, o Espírito Santo veio sobre Maria para que ela desse à luz Jesus. E lá em Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre Maria para que ela desse à luz a igreja nascente, ali em Pentecostes, né? Mas certamente ela sentia muito... ela queria estar com seu filho. Claro que espiritualmente ela estava unida a ele, mas queria estar de corpo e alma unida ao seu filho. Então, Deus lhe concede essa graça, cumprida a sua missão, né? Havia uma discussão ali, na época da definição do dogma, se podia dizer ou não que Maria morreu. Era isso que eu ia perguntar. Porque aí até se falava, né, já no século VI, a dormição, para evitar dizer que ela morreu. Então o Papa Pio XII não entrou nesse ponto. Quando ele definiu o dogma, se você ler no texto, ele diz assim: Maria, a bem-aventurada Virgem Maria, ao final de sua peregrinação terrestre, foi elevada de corpo e alma. Chegou o fim, ela foi elevada. Agora, morreu, não morreu? Na verdade, assim, não, hoje quase que a maioria aceita que não há problema de dizer que ela tenha morrido, já que Jesus morreu, né? Mas a questão é que não houve a corrupção da morte. Então, ela teria aparentemente morrido. Há uma tradição que remonta a vários séculos depois, mas que quando ela morreu, os apóstolos não estavam lá presentes, Pedro, João. Outras versões dizem que foi Tomé, o coitado do Tomé ficou marcado, né? O Tomé não acreditava que ela tinha morrido, coisa assim. E aí, depois de algum tempo de ela ter sido sepultada, abriram o túmulo para alguém que queria vê-la uma última vez, porque não estava presente, algum apóstolo, e o túmulo estava vazio. E uma coisa muito interessante a respeito disso é que, já desde os primeiros séculos, os cristãos sempre veneraram as relíquias dos santos, né? Os restos mortais dos mártires sempre foram considerados assim como joias, né? Que eles guardavam como objeto de devoção. E nunca houve na história da igreja notícia de relíquias de Nossa Senhora. É verdade. Onde é que estão os restos mortais de Nossa Senhora? Porque se os outros santos sempre foram muito venerados, os seus restos mortais, imagina de Nossa Senhora. E não tem. Na história da igreja não se tem notícia desses restos mortais. O que é uma comprovação, né, da Assunção. Então é um outro privilégio que Maria recebeu. Nós ressuscitaremos no último dia, né, na parousia. Então ela já está no corpo glorificado no céu. Isso, nada mais é do que a ressurreição de Maria e a sua assunção ao céu. É uma antecipação, né, daquilo que todos nós esperamos, daquilo que nós aguardamos. Muito legal. Acho que do próximo programa, inclusive, o senhor podia vir aqui falar sobre parousia, que eu acho que é um tema tão interessante também. Sim. E nós pouco conhecemos. Vocês vão ficar curiosos aí. No próximo programa, o Padre Fernando vai voltar para tratar desse tema com a gente. Padre, só para finalizar bem rapidinho, a igreja pode chancelar, né, outros dogmas ainda? Sim, claro. Como eu disse, por exemplo, da mediação, né, Maria Medianeira, não há uma definição assim, ex cátedra do Papa e tal, ou de um concílio,
mas está presente aí, né? Nos escritos de espiritualidade, de teologia. Inclusive, atualmente há um grande movimento de bispos, até de teólogos, que pede ao Santo Padre a proclamação desse dogma de Maria Medianeira. Então a igreja pode, porque, de novo, não é uma coisa que vai ser inventada, é algo que já está presente aí na história da igreja, né? Mas que talvez falta uma definição solene. Formal, né? Formal. É interessante que vocês fiquem realmente com essa clareza, né? O dogma, ele não cria nada, ele apenas formaliza, né? Torna solene essa verdade revelada aí nos primeiros cristãos e na tradição da igreja e na vivência aí nesse caminhar da igreja. Padre, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui, espero que o senhor volte outras vezes. Já fica o convite, inclusive, tá e bem, eu gostaria que terminasse com uma bênção, mas antes eu queria que a Isa finalizasse, Isa. Não, a única coisa que eu fiquei pensando assim, né, é pra gente realmente não ter medo de amar Nossa Senhora, né? Sim. E não ficar perdendo tempo com debates, essas coisas. A gente tem que aproveitar nosso tempo amando Nossa Senhora e realmente indo pro colo dela, porque quanto mais a gente se aproximar dela, mais ela vai colocar a gente no caminho e nos aproximar de Jesus. Isso está escrito no tratado também, sim, né? Pra gente não ter, ficar com aquele escrúpulo, com medo de amar Nossa Senhora. Pode amar o quanto for, quanto mais você amá-la, mais amor por Jesus ela coloca no seu coração. Então aproveita, faz igual Santa Terezinha, né? É isso aí. E eu me lembrei agora, já finalizando, uma frase que eu gosto muito de São José Maria Escrivá, que ele diz que a Jesus se vai e se volta por Maria. Então é isso que a Isa falou, nós não precisamos ter medo, muito pelo contrário, nós chegamos muito mais fácil a Jesus através das mãos de Maria. Padre, a sua bênção, por favor. Uma das coisas mais bonitas que São Luís diz sobre Maria, que eu acho, né, que é muito conhecida também. Deus juntou todas as águas e fez o mar. Deus juntou todas as graças e fez Maria. Então, ela como se diz na coroinha, né, de Nossa Senhora, os vossos privilégios são mais numerosos do que as estrelas do céu. E há um provérbio latino que diz, de Maria nunquam satis, ou seja, de Maria nunca se dirá o bastante. Tem sempre coisa para falar, apesar, né, nós falamos bastante e teria muito mais para falar ainda. É verdade. Então vamos pedir a Deus que nos abençoe por intermédio da Virgem Maria, por quem Ele nos deu Jesus, que é nosso Deus e Salvador, que a Virgem Maria nos proteja e nos guarde, ela que é mãe zelosa, solícita, atenta às nossas necessidades, sempre nos ampare, sempre nos proteja e venha em nosso socorro, em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito e se ficaram muitos conceitos aí, volta lá no primeiro episódio, assiste de novo esse segundo bloco. Nas nossas redes sociais vocês encontram este episódio e todos os outros, www.rs21.com.br/naverdade. No YouTube também, no nosso canal da TV Rede Século 21, você encontra os episódios do nosso programa. Fique com Deus e até a próxima.